Tem uma coisa que aconteceu na minha vida que me marcou muito. Até os dias de hoje eu não sei dizer se isso foi real ou fruto da minha imaginação, porque eu era bem pequeno. Mas uma coisa é fato. Aquilo me assustava muito. Eu me chamo Davi e hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu chamo de meu relato sobrenatural. Bom, família, como é que vocês estão? Esse era um tipo de coisa que eu já tava planejando a falar aqui nesse canal, eu só não achei que eu ia falar tão cedo, por conta que eu tenho um planejamento onde eu vou anotando minhas ideias e vou escrevendo roteiros, né? Pra assim não ficar tanto tempo sem postar. E esse assunto que eu vou trazer aqui pra vocês era meio que um assunto assim de emergência, no qual eu não ia precisar de um roteiro pra conversar aqui com vocês, pra contar pra vocês essa minha história, até porque eu já tenho tudo aqui na cabeça, né? Então, se eu não tivesse roteiro, eu ia gravar esse vídeo que ia ser rápido pra poder ter conteúdo durante a semana. E aconteceu que eu fiquei sem roteiro, fiquei sem tempo, tenho que trabalhar, então acontece, né? Complicado é a vida. Mas enfim, família, isso que eu vou falar pra vocês não é uma história super assustadora, no caso é um pouquinho, mas não é aquela coisa tipo, meu Deus, teve um exorcismo, eu vi uma véia pendurada no meu teto, não é esse tipo de coisa, mas é uma coisa que ainda me deixa muito em dúvida, sabe? Tipo, o que que a imaginação pode criar. Mas enfim, família, tudo que aconteceu eu devia ter por volta dos meus 5 a 7 anos de idade. Eu não tinha mais que 7 anos, isso eu tenho certeza, e eu também não tinha menos que 5, porque eu me lembro da situação, sabe? Eu me lembro, eu tenho uns flashbacks ainda, e eu me lembro claramente do que acontecia, e de alguns dias exatos onde aquilo aconteceu, porque era uma coisa recorrente. Basicamente aqui na minha casa, tudo aconteceu aqui na minha casa, e no banheiro, precisamente. E é o seguinte, no banheiro aqui de casa, ele é um pouquinho grande, e no box ali, todos os banheiros têm uma janelinha de ventilação, né? Porque tem que ventilar, não ficar muita umidade. E no caso aqui da minha casa, a janelinha de ventilação fica bem no box. E quando eu vou tomar banho, eu fico de frente para a janelinha de ventilação. Então eu consigo ver todo o outro cômodo da casa através daquela janelinha. Claro que a pessoa que vai estar olhando de lá não vai conseguir ver eu ali, sabe? Porque é uma janela alta. Mas ao mesmo tempo tu consegue. Uma criança, eu naquela época, conseguia enxergar ali grande parte do outro cômodo. E esse outro cômodo da minha casa é uma área de serviço. Então ali tinha um monte de tralha, tinha ali onde ficava a máquina de lavar roupa, tinha ali uma estante onde ficava caixa com coisas, álbuns de fotografia, essas coisas. Era uma área de serviço, é uma área de serviço ali da casa. E a janelinha de banheiro, a janelinha do banheiro, dava de vista para essa área de serviço. Então, quando eu ia tomar banho, eu conseguia enxergar ali toda a área de serviço, toda não, mas uma boa parte dela, enquanto eu tava no chuveiro. Cara, agora eu tô pensando se eu realmente, tipo, eu era tão pequeno nessa história, porque se eu fosse tão pequeno eu não ia enxergar. Então, gurizada, eu era pequeno, eu devia ter uma idade ali, tá? Mas eu consegui enxergar, esse é o fato, eu consegui enxergar ali uma parte ali da área de serviço. E eu não sei quando que isso começou, mas sempre quando eu ia tomar banho, ou sei lá, ia fazer qualquer coisa ali no banheiro, e eu olhava pra janelinha de ventilação, lá na área de serviço eu via uma boneca. Eu chamava de boneca, quando eu falava pra minha mãe, eu dizia que era uma boneca, porque parecia. Só que o que acontece? A minha janelinha de ventilação, ela é aqueles espelhos que quando tu fecha, ele fica meio quadriculado, entende? Fica meio com uma visão embaçada do que vai estar na frente do espelho. Do vidro, quer dizer, do vidro. Tava falando de espelho, mas é vidro. Eu não lembro agora que roupa esse tipo de boneca usava, mas eu sei que eu via isso. Isso eu tenho certeza. E aquilo me assustava muito, a ponto de eu já chegar a chorar porque eu não queria tomar banho, porque eu com certeza ia ficar de frente com aquilo. E o mais engraçado é que eu ia na área de serviço durante o dia, durante a noite, sei lá, eu ia ali pra ver se tinha alguma coisa que poderia parecer a boneca que eu enxergava, e não tinha nada. Não tinha nada que poderia ser parecido com aquilo, o que me assustava ainda mais, sabe? E, tipo, essa imagem dessa boneca nunca foi nítida pra mim. Eu nunca consegui ver ela nitidamente por conta do vidro do espelho sempre ser um pouco mais embaçado. Então eu nunca tive uma visão nítida, mas, tipo, tinha todo o formato, entende? Teve até um dia que eu lembro, às vezes eu ia no banheiro e eu colocava, tipo, só a cabecinha pro lado
lado, assim, pra ver se eu enxergava essa tal boneca, e eu enxergava, ai, na hora eu já me escondia e começava a ficar com muito medo. Tinha vezes que eu até tomava banho um pouquinho curvado, assim, pra não enxergar a janelinha do banheiro. Então, isso era uma coisa que eu lembro que eu fazia, de tanto medo, assim, que eu tinha de olhar pra área de serviço. Eu lembro que eu comentava com meus pais, eu falava pra minha mãe o que que eu tava vendo, só que coitada da minha mãe, o que que ela vai fazer nessa situação? Não tem uma boneca na área de serviço, não tinha uma boneca na área de serviço, não tinha nada que fizesse a silhueta de uma boneca na área de serviço. Então aquilo foi sempre um pesadelo pra mim, sabe? Ficar tendo que. Até engraçado falar, né? Tu tem que tomar banho e tem uma boneca olhando pra ti. Só que, mano, aquilo me assustava muito. E eu lembro do dia exato em que eu parei de ver essa boneca me observando. Era uma noite em que eu ia ter que tomar banho pra ir no aniversário do meu primo, se eu não me engano. E a gente já tava meio atrasado. E eu lembro de estar fazendo uma birra, porque eu não queria tomar banho, porque eu ia ver a boneca. E daí eu lembro da minha mãe falar a seguinte coisa. Ela disse pra mim fechar os olhos e pedir pra Deus, ou só pensar muito que aquilo não existia, que aquilo não existia mesmo, que aquilo ia sumir. E, meu Deus, eu lembro de ter fechado os olhos e ter mentalizado tanto, de pegar e falar tanto pra mim mesmo, acreditando que aquilo não era verdade, sabe? Eu isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Da minha cabeça, eu mentalizei tanto isso. Eu acho que eu cheguei até a rezar para aquilo não ser verdade. E daí, quando eu abri os olhos e coloquei a cabeça assim na janelinha do banheiro, eu já não tava vendo mais nada. E eu lembro que eu gritei pra minha mãe: Mãe, sumiu! Eu não tô vendo mais nada. E daí eu peguei e depois daquele dia nunca mais cheguei a ver nada daquilo, mas eu nunca me esqueci. Mas como eu comentei com vocês, eu não sei se isso foi só fruto da minha imaginação ou se realmente aconteceu alguma coisa. Olha, eu acho que, tipo, era fruto da minha imaginação, porque talvez algum dia tinha realmente alguma coisa que fazia a silhueta de uma boneca, ou talvez tinha alguma boneca nas prateleiras ali da área de serviço, e eu enxerguei e fiquei com medo, e daí o meu cérebro assimilou que se eu olhasse para a janelinha do banheiro eu ia ver ali uma boneca. Então talvez pode ter sido isso. Eu acredito que tenha sido uma coisa parecida assim. Porque eu sou um pouco cético, por mais que eu acredite que exista, tá? Eu acredito que exista alguma coisa, mas sei lá, eu não acho que isso em específico tenha sido algum desse tipo de coisa. Até porque eu era muito pequeno. Mas eu também sei que tem essas histórias aí de que criança, desde o nascimento até os 7 anos de idade, né? Elas têm uma sensibilidade maior. Mas enfim, era uma coisa que me assustava muito, que realmente aconteceu, que me marcou, eu lembro até hoje, mas que não acontece mais, graças a Deus. E que, cara, quando aquilo acabou foi uma alegria na minha vida. Mas o vídeo no geral foi esse, família. Foi mais aí uma. Esse é o meu grande relato aí. Vocês podem ver que não é uma coisa muito mirabolante. Não é alguma coisa muito fantasmagórica ou, sei lá, uma pessoa pelada na minha cozinha, mas é uma coisa aí que realmente aconteceu, sabe? E que me causava muito medo. E querendo ou não, eu fico com bastante dúvida ainda sobre o assunto. Caso tu tenha passado por alguma coisa, tu se sinta confortável pra falar aí nos comentários, eu vou ler com certeza, porque eu querendo ou não sou muito curioso sobre esse assunto. Eu sou bem curioso sobre esse assunto, mas eu nunca quero passar por nada diferente, nada de diferente assim. Mas é isso, família, videozinho aí diferente, mas contando aí uma coisa que aconteceu comigo por conta daquilo que eu falei pra vocês. É isso aí, se vocês tiverem alguma ideia de conteúdo que vocês querem que eu traga aqui pro canal, podem deixar nos comentários. Tamo junto e valeu!